Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, você está vendo ali que eu tenho marcado o formato do antebraço do meu cliente e da parte de cima ali da mão, né? Que é justamente onde eu preciso encaixar esses elementos aí que eu estou construindo para fazer a minha composição. Você vê que eu botei a imagem de um besouro escaravelho ali, que a ideia era encaixar na mão, e na parte de cima um anque acompanhando a verticalidade do braço com um olho de Horus na frente. Esse era o briefing, né? Foi isso que o meu cliente me pediu, um olho de Horus na frente de um anque e o anque ocupando toda a verticalidade do antebraço e o escaravelho na mão. Então eu tinha alguns desafios aqui. Primeiro, criar uma peça integrada dentro da estética egípcia, bem coloridão, que ficasse com uma vibe de ornamento, né? Como se o braço dele fosse ornamentado por pedras preciosas, por joias, ou como se fosse uma pilastra, alguma coisa assim de arquitetura egípcia, por exemplo. E aí o outro desafio também é encaixar um escaravelho ali na mão, considerando, né, que ele tem essas patinhas mais para fora, e principalmente porque vai ter uma asa, né, assim como as referências ali do lado, aquela asa que sai da lateral curvada para cima, onde ele está segurando um sol. Então eu tenho que achar, né, o melhor encaixe dele para aproveitar o máximo de tamanho do corpo dele, sem deixar muita área vazia por causa das patas, ou sem espremer ele muito por causa da asa. Então eu vou, né, à medida que eu vou estudando ali como encaixar as patas, diminuindo, estilizando, esboçando a asa, eu vou, né, achatando, diminuindo ele, reencaixando até achar o melhor formato ali. E também na parte de cima ali do anque, né, a ideia era ocupar bem a parte do antebraço sem ficar tão grosseiro, e até porque o anque tem menos detalhe do que o próprio escaravelho, então ele ficaria maior e eu tenho que achar artifícios para que ele fique interessante o suficiente para justificar ocupar toda essa parte do antebraço aí. Bom, nesse momento eu estou trabalhando ainda no esboço do escaravelho. Primeiro eu estou esboçando ali todas as patas para eu ter uma ideia do espaço, da disposição que elas vão ocupar ali na mão, para depois jogar o que seria a forma de semicírculo da asa por cima, né? Uma espécie de arco, como se fosse uma meia-lua mesmo, assim. Então agora eu já estou estudando esse arco ali e considerando que ele vai dobrar muito para fora do punho, por exemplo, né? E não pode, especialmente nessa região que é perto ali da palma da mão e do punho, o punho não pode ser tatuado na parte da dobrinha, na parte de baixo do braço, né? E a lateral da mão também já começa a ter digital, palma, então já começa a falhar o pigmento. O ideal é que você fique com uma margem de erro ainda no limite, sem chegar na lateral do dedo, na lateral da mão, só na parte de cima mesmo. Então, além de esboçar esse formato, eu tô testando realmente a melhor maneira de encaixar ele. Você vai ver que ao longo eu vou dar sempre uma ajustadinha, uma diminuidinha e tudo mais. Mas agora eu tô usando a ferramenta da simetria no meu Sketchbook Pro, no meu aplicativo de desenho, para fazer as duas asas espelhadas ali com o mesmo formato, respeitando um equilíbrio, né, estético, geométrico, que tem, né, desses trabalhos serem sempre muito perfeitos em termos de simetria mesmo, né? E você vê que eu já dei uma diminuída ali, tô trabalhando no design das asas com essas pontas que estão uma certa estilizada, que dá um charme interessante ali para ele, e fazendo de uma forma um pouquinho mais compacta. Agora sim, eu achei um encaixe que praticamente já é perto do resultado final, então eu começo a trabalhar ali no anque, né? E tendo em mente que, ainda que eu tenha desenhado sobre a anatomia do cliente, principalmente essa parte da mão, na hora de decalcar é muito importante
procurar a melhor correlação, né, o melhor encaixe entre essas formas, porque o Anki vai precisar ocupar certinho todo o formato do antebraço, né, e o escaravelho bem direitinho em formato da mão. Então, na hora de decalcar, o que eu fiz no fim das contas foi dividir, já que tem uma área muito forte de divisão ali marcada, né, onde está o sol. Então eu cortei em duas partes, a parte da mão e a parte do antebraço, e colei elas separadamente, até porque na área do punho tem uma torção, uma dobra, né? Então eu aproveitei esse ponto de convergência ali do sol, que serviu como uma espécie de dobradiça, assim, que eu podia ajustar o desenho girando um pouquinho pro lado, girando um pouquinho pro outro, sem perder o equilíbrio dele e aumentar um pouquinho o tamanho, diminuir do escaravelho para ficar certinho na mão. Então foi isso que eu fiz na hora de decalcar, dividir em duas partes, que facilitou muito esse projeto, e a ideia já era essa mesmo quando eu estava esboçando. Mas aqui eu tô tendo uma ideia do comportamento da peça final, da peça única, né? Então agora que eu esbocei a cruz do Anki no fundo, eu fiz o olho e vim apagando as linhas da cruz para deixar a ideia de que o olho tá sobreposto, o olho tá na frente, né? E eu não fiz muitos detalhes no olho, porque como ele é fininho, a ideia é que na hora de colorir, principalmente, nos detalhes de dourado, eu já vou dar essa ênfase do volume, dando essa ideia de brilho, enfim, de acordo com a escolha de cores que eu fizer. E aí você vê que eu tô esboçando agora. Aí sim, essa parte que eu falei que é como se fosse um ornamento, né? Então a parte do fundo, ela tem uma espécie de mosaico. Você vê que eu crio uma borda, uma linha contínua que faz uma espécie de borda entre o fundo geométrico, né, meio retangular, que vai ter essa placa que eu tô desenhando, e o contorno da cruz e do olho, para deixar um respiro ali e dar uma ideia meio que de azulejo ou de pedra, como se tivesse encaixado com um vão, com uma área entre eles. Para começar o estudo de cores, eu geralmente faço isso que eu tô fazendo agora, que é chapar as grandes áreas com as cores principais. Então, onde vai ser dourado, eu já chapei de amarelo, porque aí eu consigo travar a transparência dessa área. E é uma área que depois, quando eu venho, né, fazendo sombra, fazendo volume, fazendo cor, degradê de cores, ela já tá travada, e aí eu não preciso ficar tomando cuidado para não atravessar os contornos, para não vazar para fora de onde eu preenchi. Eu sempre trabalho travado dentro dessa área que eu mapeei, e isso facilita muito mais a minha vida. Então você vê que eu chapei ele de dourados, e agora eu chapei de azuis, onde vai ser as partes de pedra esverdeada, depois o laranja, e por último a asa, que são as quatro grandes áreas de divisão de cor desse trabalho. E aí agora sim, como eu falei, eu começo a vir esboçando os volumes, primeiro dos dourados, jogando um marrom ali na base. A ideia era não jogar um laranja para não ficar muito quente, para parecer mais um tom real do ouro. O ouro, se você parar para prestar atenção, ele é menos vibrante, assim, nos tons quentes, né, e mais puxado para os amarelados ali. Então a ideia era deixar ele mais cru mesmo. Joguei uns marrons na parte de sombra, na parte de base, para enfatizar os volumes, assim como ali no escaravelho, que já deu, né, uma sensação de joia, assim, de volume, de brilho muito interessante, porque eu consegui esculpir a forma dele toda nesses volumes. E aí agora, para enfatizar mais essa luz, eu venho jogando as áreas claras, né, um amarelo mais clarinho e menos alaranjado para fazer os brilhos, e nos verdes ali, onde eu fiz um esmeralda mais escuro, né, na sombra. Eu tava com médio, então eu começo a jogar o mais escuro na sombra e o mais claro na luz, também respeitando esse mapa de volumes ali da asa, para dar uma impressão de joia lapidada, de algo que está embutido ali, que ao mesmo tempo que a asa do besouro é um objeto de decoração. E por último, salpicar um monte de pontinhos brancos bem planejados para ficarem próximos de áreas escuras, gerando contraste, mas ainda assim, né, fazendo essas luzes, essas altas luzes, esses pontinhos que dão muita impressão de algo metalizado ou algo de pedra. E bom, esse foi mais um processo criativo, mais um desenho e fala. Se você curtiu, dá um like no vídeo que ajuda bastante, e se você está chegando agora, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.